Hoje nós retomamos a nossa sequência de aula conceitual e continuamos com nossa unidade 2. Vamos para a nossa aula de Libras e nós vamos tratar nesse dia da legislação políticas públicas e recursos tecnológicos para a educação dos surdos. Gostaria que vocês pensassem comigo sobre essa questão que nós vamos levantar nesse momento, quais as contribuições das tecnologias para a educação do surdo. E no final dessa aula, eu quero que vocês possam responder essa questão a partir dos conteúdos que nós vamos apresentar e estudar nesse momento. Na unidade 2, os objetivos de aprendizagem estão direcionados a compreender a inclusão como princípio da educação especial, conhecer e refletir sobre a legislação educacional brasileira referente aos surdos, conhecer as políticas públicas para a educação dos surdos brasileiros e conhecer as novas tecnologias disponíveis para a comunicação e educação dos surdos. São 4 assuntos e objetivos importantes que vocês vão poder estudar nessa unidade, levando em consideração a unidade 1, que nós já estudamos e conhecemos um pouquinho sobre o processo histórico da educação do surdo. E a legislação, as questões políticas estão totalmente relacionadas à unidade 1, quer dizer, ao processo histórico da educação dos surdos. Aspectos legais da educação do surdo. O que é inclusão? Nós vamos começar pensando um pouquinho sobre esse assunto que é muito debatido, né, na educação. Desde a década de 90 nós vamos conhecendo e falando sobre inclusão e o que isso significa dentro do universo da educação dos surdos. A proposta de inclusão que hoje ocupa o centro das discussões da educação especial é resultado de longas e difíceis batalhas das pessoas com deficiência ao longo do tempo, ao longo da história. Então, o que nós vimos hoje, o que nós experimentamos dentro das instituições escolares sobre inclusão, ela demorou muito para chegar ao resultado que nos são apresentados na atualidade. Na verdade, ela representa uma busca constante de melhoria, principalmente relacionada às pessoas que têm dificuldades de aprendizagem, que têm necessidades especiais de desenvolvimento e são longas lutas, batalhas que fizeram que a sociedade compreendesse que era preciso pensar sobre essas pessoas que têm dificuldade de aprendizagem com um olhar diferenciado. E esse olhar fez com que a sociedade quebrasse paradigmas existentes sobre a forma de ensino mais adequada para as pessoas, levando em consideração aqui as necessidades e as especificidades de cada ser, dentro dessa diversidade do alunado. Quer dizer, os nossos alunos apresentam muitas diferenças e dentro dessas diferenças a gente tem que ver o que realmente é necessário para cada um aprender e valorizar aquilo que é importante dentro dessa especificidade. Dentro desse cenário entra a inclusão. Você consegue perceber os impactos das políticas públicas de inclusão na sociedade? Essa pergunta é bem direcionada a você. Agora que está aqui, que está estudando Libras, que já estudou a disciplina de inclusão, você consegue perceber no cenário educacional que foi importante todas as lutas para que a inclusão, essa abordagem da educação inclusiva chegasse como está hoje, acontecesse como acontece na atualidade, dentro das escolas ou fora dela, porque a inclusão está relacionada a incluir alguém ou algum grupo que estava fora. Então, você consegue perceber os impactos? Quais são esses impactos? Positivos, negativos? Eu gostaria que vocês pensassem sobre essa questão, até que vocês possam responder
não só a primeira pergunta, que é o que é inclusão, mas que pensasse também sobre esse processo, como se deu isso, como que acontece dentro da esfera educacional as lutas, as mudanças, para que todos tenham condições de permanecer dentro da escola e aprender com um ensino de qualidade. O que diz a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases 93/94/96? A educação especial, segundo essa lei, é modalidade de educação escolar, então ela é conhecida como uma modalidade oferecida preferencialmente na rede regular de ensino para educandos que, por possuírem necessidades próprias e diferentes dos demais alunos no domínio das aprendizagens curriculares, correspondente à sua idade, requer recursos pedagógicos e metodologias educacionais específicas e adaptadas para que possam apropriar-se dos conhecimentos oferecidos pela escola. As diferenças ocorrem em função de altas habilidades, condutas típicas, deficiências física, motora, visual, auditiva, mental, bem como condições de vida material precária. Então vejam só, as diferenças, né, no que diz a lei aqui, que é oferecida preferencialmente na rede regular, ela leva em consideração não só as deficiências de desenvolvimento intelectual, sejam elas físicas, visuais, dos seus sentidos, auditiva, mas ela leva em consideração também a vida material precária, as condições de vida dessas pessoas. Então, está relacionada a todo um contexto de diversidade. Tudo isso está relacionado e são levadas em considerações essas necessidades próprias para o seu desenvolvimento dentro do programa de ensino das instituições. Aspectos legais da educação do surdo. O princípio de normatização surgiu na Dinamarca, com uma lei de 1959, que estabelecia: é necessário criar condições de vida para a pessoa retardada mental semelhantes, tanto quanto possível, às condições normais da sociedade em que vive. Se a gente olhar esse trecho, né, esse trecho da normalização sobre a educação das pessoas com dificuldade de aprendizagem nesse período, em 1959, a gente se assusta com os termos, né? Olha só, é necessário criar condições de vida para a pessoa retardada mental. Quer dizer, ela não tinha condições de aprender ou tinha uma dificuldade, ela se enquadrava nesses dois termos aqui, retardada mental. Não se levava em consideração o histórico de vida dessa pessoa, não se levava em consideração o núcleo familiar dela, as condições que ela tinha, inclusive capitais mesmo, né? Do seu nível social, econômico. Na verdade, era enquadrada aqui. Tinha alguma dificuldade, não ia como a maioria dos demais alunos, já era visto como uma pessoa retardada mental. E aí, eles pensavam assim, nós precisamos criar uma condição que essa pessoa possa viver o mais normal possível com os demais da sociedade. E aí, esse princípio da normatização se aplicava à pessoa com deficiência, e assim a educação especial buscava tornar a criança especial o mais normal possível. De novo, nós vemos aqui, como na aula, né, anterior, que nós vimos no histórico da educação, principalmente da educação do surdo, que as crianças, assim como os surdos, a inclusão também leva em consideração nesse período que as crianças tinham que se adequar à normalidade, quer dizer, elas eram anormais e precisavam se enquadrar, entrar naquele sistema que era o mais normal possível. E aí elas tinham que se adequar. Não era a escola que adequava, era a pessoa, o aluno que se adequava às condições que a escola oferecia ou podia oferecer. O oralismo passou a ser a principal metodologia de trabalho. Aqui nós já voltamos para falar da educação do surdo especificamente. Nós já vimos lá na unidade 1 o quanto que o oralismo foi debatido, né,
pelos autores, e quanto que ele foi a prática de muitas metodologias de ensino. De novo, nós vamos ver aqui que o oralismo prevalece como condição principal de metodologia. Quer dizer, a principal metodologia de trabalho com os surdos era baseada no oralismo. Na década de 1970, passou-se a falar em integração como um novo princípio. Então, todo o processo de inclusão, vocês vão perceber agora, nós estávamos falando de educação especial agora há pouco. Agora nós vamos falar um pouquinho dessa educação especial, mas voltada ao termo aqui, ó, integração como um novo princípio, que começa na década de 70. Aqui as crianças especiais passaram, a partir da proposta de integração, a frequentar, se não classes comuns, pelo menos classes especiais, em escolas comuns, embora na maioria das vezes com horários de entrada e saídas diferentes dos demais alunos. Aqui havia uma flexibilidade, inclusive, no horário. Ele não precisava ficar todo o tempo na escola, assim como os demais alunos ficavam. E eles aprendiam nas classes especiais. Essas classes especiais, elas existem ainda, né? Na atualidade, nós temos escolas que trabalham dentro do ensino, dentro das escolas, essas classes especiais. Então, aqui há uma linha que encaminha para a educação especial, que é relacionada a uma educação especial realmente, especificamente para aqueles alunos que precisam de atendimento especializado, e ela é integrada por quê? Porque ela está dentro de uma escola. Na atualidade, nós ainda vivemos isso. Nós temos dentro das escolas da educação básica, as classes especiais que são chamadas hoje de classes de DI, que as crianças que estão lá são alunos, né? Na maioria que são classificadas como deficientes intelectuais. Elas estudam nessas classes especiais e estão dentro de uma escola. Esse pensamento de integração, quer dizer, essa filosofia voltada para a integração dessas pessoas, eram que eles iam para escolas ditas normais e ficariam mais nessa sala com os alunos e seus pares que precisavam dessa educação especializada e que ainda existe. Então, a gente pensa um pouquinho, agora eu gostaria que vocês pensassem um pouquinho sobre isso. Como que é essa inclusão, né, que nós estamos falando? Nós estamos, né, no ano aí que fala nesses últimos anos, depois da década de 80, que vem falando da inclusão, década de 90, 2000, são anos que marcam a filosofia de inclusão dessas crianças que precisam estar inclusas, estarem dentro da escola regular de ensino, e ainda assim dentro dessas escolas tem as classes especiais. A gente vai e volta nesse caminho de entender sobre o que é inclusão, sobre os caminhos da educação especial, sobre integração que foi discutida e implementada na década de 70, mas que ainda acontecem na atualidade. Depois da Constituição Federal, e aí eu quero que vocês marquem, a Constituição Federal é um marco muito importante para a nossa sociedade, na forma geral, principalmente relacionada à educação. A Constituição Brasileira de 1988 é considerada uma das mais avançadas do mundo no que se refere aos direitos humanos e pode ser considerada um instrumento eficaz na contemplação de especificidades referentes a gênero, raça, cor, idade e deficiência, com o estabelecimento de garantias de direitos específicos e diferenciados. Então, a Constituição, ela marcou definitivamente e definiu alguns caminhos para a educação em todo o território nacional. Então, é um marco que provoca quebra de paradigmas. Quer dizer, as escolas, os pesquisadores, os professores, todas essas pessoas que faziam educação, que pesquisavam sobre educação, passaram a entender que os direitos humanos era importante serem analisados
para essas pessoas que têm dificuldade, para as pessoas, aliás, para toda a humanidade, para todos os cidadãos brasileiros, quer dizer, os alunos que tinham dificuldade e os alunos que não tivessem também essas dificuldades. Então, foi um marco muito importante para a educação. Mas o artigo 205, ele traz especificamente um direcionamento sobre a educação como direito de todos e dever do Estado e da família. E ela deveria ser promovida e incentivada com colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Até então, aqui, olha só, o direito de todos e dever do Estado e da família. O que eu quero que vocês prestem atenção nesse artigo é que há uma mudança. Até aqui, antes a educação era o direito e o dever era da família em primeiro lugar. A partir dessa Constituição, o Estado passa a ser a prioridade. Então, o Estado, por quê? Porque enquanto Estado ele tem que ofertar, e ofertar ensino de qualidade, e ofertar para todos. E não passa a ser uma situação primeiro da família, não, o Estado, né? Então é direito de todos, dever, o dever passa a ser do Estado em consonância com a família, quer dizer, vai ajudar a família. O Estado mostra aqui a sua responsabilidade com a sociedade nesse momento. Isso foi muito importante, porque os alunos, o Estado começou a pensar em todos os alunos que recebiam, todos esses alunos, e considerando as suas necessidades. No artigo 208, o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência eram ofertados preferencialmente na rede regular de ensino. O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público e subjetivo. Veja bem, essa é uma questão, inclusive, que cai em muitos concursos, porque é muito importante analisar aqui que o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência era preferencialmente na rede regular. É essa lei, é esse artigo 208 que vai fortalecer a lei e todo o processo de política sobre a inclusão. Porque ele está aqui, claro, dizendo que os portadores, as pessoas com deficiência, elas têm direito a estudar na rede regular de ensino. Depois, o acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público e subjetivo. O que é isso? Direito público é porque está aberto, né? Democrático, está para todos. Todos podem, todos têm o direito de ir a uma escola pública, a se matricular. E ela é obrigatória e ela é subjetiva, é da pessoa. Ninguém tira o direito. Ninguém tira o meu direito, é subjetivo, é meu, de me matricular numa escola pública regular de ensino. Então, isso foi muito importante. Por quê? Porque até então, muitas coisas aconteciam nesse universo, algumas crianças não iam para a escola porque não era obrigado, então os pais deixavam de estudar até determinado ponto e depois os filhos tinham que ajudar trabalhando para o próprio sustento da família. Então, a escola ficava em segundo plano, não é uma questão obrigatória. Aqui não, aqui já era direito subjetivo. Quer dizer, se ele quisesse, se a criança ou a pessoa quiser, ninguém tira esse direito, é ela. Ela vai lá, se matricula e faz os seus estudos e caminha, né, nesse universo. O acesso aqui no inciso 5, o acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa, da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Então, são marcos importantes e que mudam. A Lei 93, que é a Lei de Diretrizes e Base, né, da Educação, no artigo 4º, ele entende que o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Quer dizer, o artigo 4, ele está atrelado ao artigo 208 da Constituição, tá certo? No artigo 58,
Entende-se por educação especial, para efeitos da lei, a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos portadores de necessidades especiais. Artigo 60. Os órgãos normativos do sistema de ensino estabelecerão critérios de caracterização das instituições privadas sem fins lucrativos, especializadas e com atuação exclusiva em educação especial para fins de apoios técnicos e financeiros pelo poder público. Então, são mudanças importantes para a sociedade, dentro do universo educacional, que garantem acesso, inclusive permanência desses alunos. Então, os alunos que têm necessidades educativas são vistos como pessoas com direitos e direitos de permanecerem num estabelecimento de ensino com qualidade. Eles têm esse direito subjetivo, é dele, ele pode ir para a escola a partir dessas leis, com essas mudanças. Leis que mudaram o universo educacional. E aí nós tivemos outras leis, né? Nós vimos agora que foi importante, um marco decisivo para a educação, principalmente para a educação, considerando os alunos com dificuldade de aprendizagem. Primeiro, a Constituição Federal. Segundo, a LDB. E agora nós vamos ver aqui também a portaria de número 1679, de 2 de dezembro de 1999. E também a lei que ela vem fortalecer essa, 10098 de 2000, que elas estão direcionadas ao desenvolvimento da educação desses alunos com dificuldade e que tratam sobre acessibilidade nos artigos 17, 18 e 19, nos sistemas de comunicação e sinalização, e abordam o direito à informação das pessoas surdas. Especificamente, isso que é muito importante, porque eles tratam do quê? De dar garantia e acessibilidade dos alunos surdos, né, das pessoas surdas, de poderem se comunicar com a sua forma específica de linguagem. E aí, vocês vão ver aqui que é nos sistemas de comunicação e sinalização, e elas vão poder sim trabalhar, aprender, se desenvolver, utilizando todos esses recursos, com a Libras, com a sua linguagem, mas também com outras linguagens de informação, que são as tecnologias. A Lei Federal 10.436, de 24 de abril de 2002, oficializou a língua brasileira de sinais, Libras, reconhecendo a Libras como uma língua. A lei marca o início de uma nova e promissora era no que diz respeito à pessoa surda, a sua capacidade, identidade e formação. Isso é um marco muito importante para a educação. Por quê? Porque a hora que ela reconhece, oficializa a Libras, né, reconhecendo ela como uma língua, ela passa a ser aceita dentro das instituições. Quer dizer, ela vai ter um ganho maior, uma importância maior. Não só porque os surdos utilizam, mas porque é uma via de comunicação, de linguagem e de forma de desenvolvimento para o aluno surdo. Então, ela é importante, essa lei, ela vem em consonância com as demais leis que nós já vimos, mas ela oficializa a língua brasileira de sinais. E ela trata a pessoa surda na sua capacidade, na sua especificidade, na sua identidade e na sua formação. Depois nós temos também o Decreto Federal número 5626 de 2005, e esse decreto estabelece o que é preciso fazer, né, com a abordagem bilíngue, e que ela fosse adotada nas escolas públicas e particulares do país. Define ainda que a escola ou a classe bilíngue são aquelas que a Libras e a modalidade escrita de língua portuguesa sejam as línguas utilizadas de ensino.
Então, aqui, a Lei 5626 de 2005, ela trata especificamente da educação bilíngue. Ela vem dizer assim, olha, até agora nós tentamos, nós já vivemos aí a educação total, já vivemos o oralismo, já reconhecemos a Libras, oficializamos a Libras no nosso país, realmente ela é considerada uma língua, e agora nós precisamos de uma lei que vai fazer que a Libras seja realmente integrada, né, seja implementada nas salas de aula, no chão da escola, para garantir que os alunos surdos, né, dentro dessa metodologia da bilíngue, pudessem desenvolver a modalidade escrita da língua portuguesa. Ele vai entender que ele vai aprender a partir da sua língua, mas também vai se desenvolver plenamente na língua portuguesa. Ele precisa se desenvolver. Ele precisa aprender e dominar o português escrito, porque é aqui que ele vive, é no Brasil que ele vive, então ele tem que conhecer a língua que é falada aqui no Brasil. E ainda, a Libras deve ser inserida como disciplina curricular obrigatória nos cursos de formação de professores para o exercício do magistério, em nível médio e superior, e nos cursos de fonoaudiologia de instituições de ensino públicas e privadas, do Sistema Federal de Ensino e dos sistemas de ensino dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então é por isso que hoje vocês estão aqui no curso de pedagogia estudando Libras, por causa dessa lei, porque a Libras passou a ser inserida como disciplina curricular. Porque para garantir que os alunos surdos tenham educação de qualidade, possam desenvolver a Libras e possam estudar em escolas bilíngues, os futuros profissionais da educação têm que conhecer, se não de forma básica ou até um pouco mais aprofundada, trabalhando como intérprete ou professor, mesmo que seja nessa situação, ele tem que conhecer a Libras. Então, a Libras passou a ser um componente curricular obrigatório, né, nesses níveis de ensino, como disciplina. Então, as pessoas aprendem mais sobre a Libras, aprendem sobre a comunidade surda, sobre como eles desenvolveram, sobre a identidade surda, para poder conhecer bem sobre a língua que é tão própria dos surdos, e também para que os surdos possam realmente ter essa educação de qualidade com profissionais bem preparados e qualificados. Nós temos hoje aqui uma intérprete, ela está aqui o tempo todo traduzindo o que eu estou falando para vocês. E ela se preparou, estudou, né, se dedicou profundamente no ensino da Libras. O que ela faz é um trabalho diferenciado do que os professores, por exemplo. Eu sou professora da educação básica e eu já trabalhei com alunos surdos lá na educação básica. Então, eu preciso ter conhecimento básico, pelo menos conhecer esse universo que está relacionado ao desenvolvimento do meu aluno, conhecendo a Libras. Se eu estou dentro de uma instituição onde ela tem uma metodologia bilíngue, eu tenho que dominar essa língua. Eu tenho que conhecer profundamente. Como a intérprete nesse momento está aqui, dominando, apresentando para vocês uma linguagem que para vocês até soa interessante, vocês ficam curiosos, olhando o tempo todo, o que ela tanto sinaliza? Tudo que eu estou falando, ela está sinalizando, porque ela precisa dominar isso. Porque um aluno surdo está aí do outro lado, né, precisando dessa comunicação, precisando dessa mediação. E ela faz isso muito bem aqui, né? Assim, vocês veem outras situações. Então, vocês imaginem se as escolas bilíngues não tiver pessoas qualificadas que tenham conhecimento profundo sobre o desenvolvimento da Libras, sobre como o aluno surdo aprende, sobre a valorização realmente da Libras. Isso é muito importante para o desenvolvimento. Então, a lei vem para isso, ela vem explicar isso. Quando a gente aprende isso de forma que ela aparece como uma disciplina curricular obrigatória, isso dá mais clareza e divulga
divulga mais esse mundo, esse universo que está relacionado à identidade e à cultura surda, à pessoa surda, para outras pessoas. Não só para aqueles profissionais que vão atuar no futuro como professores, né, seja ele ou intérprete ou professor de sala de aula, mas também para que tenha conhecimento, porque uma hora ou outra vocês terão contato com uma pessoa surda. E a gente precisa conhecer pelo menos o básico disso. É importante que a disciplina seja apresentada na forma como foi apresentada na lei, porque nós vamos aprofundando e nós vamos também tirando alguns paradigmas de comunicação. E vai ampliando isso, vai divulgando a importância de mais pessoas conhecerem a Libras, conhecerem profundamente e dominar essa língua. No decreto 6949 de 2009, ele traz, a partir da presidência da República, sobre uma convenção que aconteceu dos direitos com as pessoas com deficiência, um protocolo facultativo, né? Ele traz assim, vamos pensar um pouquinho, isso aconteceu lá em Nova York, em 30 de março, vamos pensar sobre esse direito internacional. Então, quer dizer, não fala sobre uma educação só especificamente de um determinado país, mas uma convenção que vai tratar da educação do direito internacional, né, das pessoas com deficiência. Essa convenção foi muito importante ao proporcionar reflexão acerca de quem é a pessoa com deficiência. Então, o mundo todo começou a pensar e a falar sobre essas pessoas, sobre as especificidades dela, né? Não existe em todo o mundo, existe de diferentes formas pessoas que apresentam alguma forma, alguma deficiência e elas precisavam ser vistas, então, e pensadas nessa convenção com um foco mais detalhado. E aí foi considerado que aquelas que têm impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, ou de interação com diversas barreiras, que apresentam, né, diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais. Então, nessa convenção foi pensado, nós temos que olhar diferente. Eu vou voltar aqui, olha, isso aqui foi em 2009. Então, se a gente for ver aqui a trajetória nessa linha de tempo, em 2009 ainda precisou fazer uma convenção internacional sobre os direitos das pessoas com deficiência. Então, foram pensando, existem algumas situações que a gente pode criar algumas condições de acessibilidade, seja acessibilidade com rampas, com adequações em prédios, enfim, com portas alargadas, ou sejam acessibilidades um pouco mais focada no desenvolvimento mesmo, com acessibilidades curriculares, por exemplo. Eu acho que vocês já conhecem isso, né? E aí eles pensaram, nós precisamos dar mais condições para essas pessoas, para elas viverem em sociedade. Aí teve a Lei 13.146 de 2015, essa lei também é uma lei que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Então ela trata do Estatuto das Pessoas com Deficiência. Lá foi feita uma convenção, foi pensado sobre como seria feito, quais as mudanças na lei anterior. Nessa aqui, nós vamos ver que foi feito o quê? Eles estavam pensando sobre o Estatuto das Pessoas com Deficiência. Deixa claro quais são os direitos das pessoas com deficiência e quais os deveres que o Estado, aqui entendidos como os poderes públicos federal, estadual e municipal, tem com essa parcela da população. Então, nesse estatuto, isso marca, e é importante dizer que esse estatuto, ele traz informações sobre essas necessidades, né, sobre o que eles precisam, mas também sobre os deveres, né? Quais seriam os caminhos, quais seriam as mudanças na esfera política. Aqui eu quero dizer isso, deixar isso bem claro,
para que realmente essas mudanças sobre a educação especial, sobre as pessoas com deficiência, tivessem acesso e o direito garantido. No que se refere à educação, a Lei 13.146 de 2015, olha, né, se a gente for pensar, é recente, em seus artigos 27 e 28, preconiza o atendimento da perspectiva inclusiva, mas garante aos surdos, no inciso 4 do artigo 28, o direito de estudar em escolas bilíngues, ou seja, as escolas especializadas. Nós estamos ainda caminhando sobre isso. Existem pouquíssimas escolas bilíngues e especializadas para surdos. Nós precisamos, lógico, de ter mais, né, acesso. Os grandes centros já oferecem, mas as cidades pequenas ainda não têm essas escolas bilíngues. Mas ela oferece a educação inclusiva, que também tem o atendimento bilíngue, com a presença do intérprete, com o professor que tem conhecimento um pouco mais aprofundado da Libras. Esse aluno tem essa garantia. E isso é muito importante dizer, porque nós estamos caminhando, isso foi 2015, então nós estamos caminhando para melhorias. A inclusão é um processo, como eu disse lá no início da nossa aula, é um processo e que não acabou. Nós vamos sempre buscar mais, sempre estudar mais, pesquisar para melhorar a qualidade de ensino dentro da abordagem inclusiva. O capítulo 3 da Lei 13.146 de 2015 aborda a tecnologia assistiva, estabelecendo a garantia de acesso à pessoa com deficiência a produtos, recursos, estratégias, práticas, processos, métodos e serviços de tecnologias assistivas, que maximizem sua autonomia, mobilidade pessoal e qualidade de vida. Então aqui a gente está vendo que houve avanços, a inclusão está sendo implementada e estão pensados também outros recursos que podem fortalecer essa educação inclusiva, que são o uso das tecnologias na educação, que é um importante recurso para o aluno surdo. Então, há tecnologias de acessibilidade para a educação do surdo, já aconteceu, né? Já aconteceu aqui, ó, em 1998, ela surgiu com o TDD, que é Telecomunicações de Educação, que foi anunciado como um grande avanço na comunicação dos surdos. Entretanto, essa tecnologia não foi muito utilizada por eles. E porque era difícil a aquisição, quer dizer, não eram todas as pessoas que tinham acesso, de maneira que apenas associações e entidades governamentais e alguns não governamentais possuíam os aparelhos. Então, faltavam, né, aparelhos suficiente para toda a comunidade. A comunidade era maior do que a quantidade de aparelhos. Então, nós consideramos aqui os primeiros avanços das tecnologias, né, os primeiros usos das tecnologias voltados para a educação dos surdos. Constantemente, novos recursos tecnológicos foram aparecendo e eles favorecem a comunicação de pessoas surdas, são apresentados à comunidade científica. A TV como intérpretes, né? A gente viu isso, vê isso não só em televisão, mas também nas lives, nos programas gravados pelo YouTube, enfim. A gente vê muitas gravações onde já tem a presença do intérprete ali no cantinho fazendo o seu papel, que é muito importante. E essa na TV do intérprete foi a primeira ferramenta tecnológica que foi disponibilizada aos surdos, porque ela tinha, né, informação em língua natural, no caso do Brasil, a Libras. Então tá ali, o intérprete está fazendo o seu papel e o surdo está tendo acesso porque ele está vendo o profissional utilizando a língua que é própria do surdo. E aí a gente tem outros aplicativos que eu vou apresentar aqui para vocês, que são aplicativos de mensagem instantâneas, que vêm sendo aperfeiçoados, fazendo parte do cotidiano das pessoas e facilitando ainda mais a vida social do surdo.
E aí aqui tem o exemplo do WhatsApp, do Instagram e do Telegram, que são recursos tecnológicos, que são aplicativos que estão na mão dos surdos. Os surdos podem usar no seu celular, podem usar no seu computador, e isso é muito importante valorizar toda essa tecnologia, porque além deles ter a possibilidade de se comunicarem entre seus pares, entre a comunidade surda, eles também têm oportunidade de se desenvolver na linguagem escrita, porque um WhatsApp ele tem que escrever, ele pode mandar alguma mensagem escrita, tanto uma mensagem visual, que também faz parte do seu desenvolvimento, porque o surdo ele é todo visual, toda a informação que ele recebe é visual. E ele pode utilizar isso. E o Instagram também, que são vídeos. Hoje o que a gente mais vê no aplicativo do Instagram são vídeos curtos que conseguem receber informações, passar informações e se desenvolverem, tanto em relação a conhecimentos do seu dia a dia, da sua integração social, do seu convívio social, ou também da sua relação com estudos, do seu conhecimento intelectual. São vídeos que podem ser feitos por eles mesmos conseguem manusear, conseguem aprender usando a Libras e também usando como recurso visual. E nós encerramos então, nesse momento, a nossa aula da segunda unidade. Agradeço a todos vocês e aguardo vocês para a nossa próxima unidade. Até lá! Tchau!